Aqui para mais um vídeo do canal Nerdeiros, e hoje vamos fazer um resumo aí meio fast de Attack on Titan, da última temporada passando aí, e bora lá resumir para vocês entenderem o que aconteceu, para não pegar o negócio no meio do caminho. Eu vou trazer para vocês a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira eu vou dar uma pulada porque é só o arco político, não tem muito o que explicar, né? Vou emendar com a segunda e a quarta temporada aí. Bora lá depois da vinheta. Então, pessoal, vou falar um pouquinho do que é Attack on Titan, o que surgiu, como começou. Então, essa foi uma ideia do produtor Yosayama, né, que é ele que configura e faz os desenhos. Nessa história a gente conta a história de um garoto que ele era jovem, só que 200 anos antes dele se imaginar meditando ali no matinho, ele tem uma visão dele adulto, né? Que a gente sabe mais pra frente o porquê ele tem essa visão. E ele desperta sem entender muito bem. E o cenário de Attack on Titan basicamente é um povoado no qual eles foram cercados pelos titãs, né? Há 200 anos atrás. E o rei Fritz, que é o rei ali do povoado, ele constrói 3 muralhas, e ele se utiliza dos nomes das filhas do primeiro Fritz, que é a Maria, a Sina e a Rose. Então ele se utiliza de 3 muralhas, uma dentro da outra, em formato circunflexo. E aí tá o primeiro erro, aí, o primeiro furo não furo, mas o primeiro motivo por qual os Eldianos são burros, que Eldiano é a raça dos pessoais que moram ali na ilha que eles chamam de Ilha de Parades, é que se você tem titãs andando por fora das suas muralhas e corre o risco deles entrarem, mesmo que já há mais de 100 anos eles não tenham entrado, mas eles conseguiram entrar alguma vez, porque há 200 anos que foi construído as muralhas, então teve um primeiro ataque. Como que você coloca os 3 portões principais tudo alinhado? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Se entra um titã correndo louco, ele já vai pá de bica nos 3 portões. O certo é colocar os 3 portões de forma aleatória, tipo um primeiro aqui da Murara Maria, que é a primeira, segunda da Sina, né? E a terceira da Rose, tipo, em lugar completamente distinto, até porque para dificultar o acesso do inimigo. Mas vamos lá continuar nessa treta aí. Então a gente conta a história de Eren Yeager, né? Eren Yeager e seus 2 amigos, que é o Armin de não sei o que e a Mikasa Ackerman, que ela é do clã dos asiáticos e também, por causa do sobrenome, é da raça dos Ackermans, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente o porquê que é importante esse sangue. E eles vêm quando eles jovens ainda, eles veem a tropa da exploração fazendo reconhecimento, né? Então o Eren fica todo empolgado, depois ele ter tido a visão, ele já sabe que ele vai ser da tropa. Todo empolgado, vendo o pessoal do reconhecimento saindo pra guerra, todos eles ali bravos e ferozes. E quando eles voltam da expedição, todo mundo destruído, regaçado, alguns sem osso, alguns mortos. Tem um soldado que entrega um pedaço de braço do filho pra mulher ali, pra mãe, né? E tipo, você vê o quanto você já tem a primeira impressão daquele contexto de Segunda Guerra Mundial. Attack on Titan é total Segunda Guerra Mundial, só que como a Ilha de Parades é uma ilha de um monte de gente burra sem memória, eu vou explicar o porquê no segundo vídeo, inclusive se inscreve aí no canal para vocês não perder. Eles não se desenvolveram, tipo, enquanto o mundo inteiro estava rolando a Segunda Guerra Mundial, tipo, em contextos de tempo e história, ali eles estavam moscando na ilha, tipo, tinha ameaças dos titãs do lado de fora, mas todo mundo ficou ali, vamos criar uns canivete aí, um gilete, e vamos se virar aqui com os nossos aparelhos e nossa tecnologia furada. Não sei se era por falta de recurso, que eles não criaram nada de inovador, eles não tem dirigível, não tem nada, ou se foi por questão de eles não terem as memórias, né, do que aconteceu antes dos 200 anos, tipo, ninguém tem essas memórias, beleza que 200 anos ninguém vive, mas não tem história, o arco, tipo, começou dali, já tinha as 3 muralhas e vamos seguindo aí, vamos nessa. E
só para voltar naquele tema da tropa da exploração, que eu esqueci de falar, são 3 polícias. Uma que é a tropa da exploração, que faz o reconhecimento, que faz a expedição. Esses são é o único time que sai da muralha de fato. Aí tem a Polícia Federal, que é a polícia que fica, na sua grande maioria, ali na Rose, e tem uns outros ali que é civil, eu não me recordo, me desculpem aí, coloquem nos comentários. Mas essas são as 3 divisões. É a exploração, que sai da muralha, é a que fica na contenção da muralha Maria, da muralha Sina, e a polícia que fica na muralha Rose, né? Geralmente a ideia que eles têm de recrutamento é que todo mundo quer ir para Rose, porém só os que têm melhores notas conseguem ir para Rose, que eles querem ficar mais protegidos de Titã, eles querem comer melhor. Então, tipo, ali já tinha esse lance de estadismo, de monarquia mesmo, de socialismo, e tipo, os pobres ficavam mais afastados nos guetos ali perto da primeira muralha, que se acontecer alguma coisa eles morrem e que se dane. Os classe média ficam ali na muralha Sina, ali comendo um pouquinho mais de recurso, e a elite fica ali na muralha Rose, ali do lado do rei, podendo ter completa possibilidade de viver a vida inteira. Então esses eram os objetivos da polícia, é por isso que todos os jovens se alistavam, lembrando que era um contexto de guerra. E depois de 100 anos aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Surgiu um titã, fazia tempo que não surgiu um titã, e era justo um titã colossal. E essa foi a primeira invasão que teve, o titã colossal gigantesco. Ele foi lá, o Eren foi um dos primeiros a ver o titã. Teve soldados da polícia que nunca tiveram visto um titã, então eles entraram em pânico, ficaram tremendo, ficaram parados, e o titã meteu a bicuda na porta que todas as portas são alinhadas e sumiu. Aí foi muito estranho, mas tipo, o caos não permitiu que ninguém visse a movimentação do titã colossal. Tipo, ele chutou ali e sumiu. E como começou a instaurar um caos, entraram diversos titãs, entraram alguns correndo, entrou inclusive o titã Sorriso, que é importante para a história, porque é ele que vai até a casa do Eren, e ele que induz o Eren a ter a sua vingança pelos titãs, porque o Eren vê a titã gigantesca ali comendo a mãe dele, né? E vê o policial não fazendo nada, e é por isso que ele decide entrar na tropa de exploração também. Ele, lógico, pelas notas dele, ele ia ficar na exploração de qualquer jeito, ou ali com o pessoal ali da Muralha Maria. Mas ele que quis ir para a exploração. A Mikasa, com as melhores notas, poderia ir para a polícia, mas ela não quis. Ela quis ir para a exploração junto com o Eren, por causa que eles têm uma espécie de uma paixão platônica. Na verdade, ela tem um pacto de sangue com ele, e ele tem uma paixão platônica por ela. E aí eu queria, só para não estender muito, para não ficar um vídeo muito comprido, já queria chutar para a segunda invasão, que acontece ao norte do portal ali, que é quando aparece pela primeira vez um titã blindado. Ele também é o mesmo esquema, dessa vez não tem o colossal. Não, minto, dessa vez tem o colossal. Entretanto, o garoto Eren Yeager, ele já estava formado na academia, então ele já era um patrulheiro da polícia ali de Parades. E ele foi com tudo pra cima do titã colossal. E foi, vral, e quando foi fatiar ele, agora ele já na muralha Sina, o titã sumiu. De novo, simplesmente sumiu. E eles perceberam que o titã sumiu, né? Coisa que não tinha ninguém percebido da outra vez. Só que daí apareceu do nada um titã blindado lá do outro lado ali, perto do portal, que era alinhado junto com o primeiro portal. Aí foram lá e regaçaram o portal da muralha Sina. Então já meio que a humanidade, vamos dizer como eles se chamavam ali, porque eles eram só aquele cercadinho ali, aquele reinado, a humanidade já tinha perdido a Muralha Maria, que estava fechado de titãs, e tinha acabado de estourar o portão da Muralha Sina. Então eles já estavam, todo mundo iria fugir para a Muralha Rose, e eles precisavam fazer alguma coisa, e os cadetes tinham acabado de se formar. Então o que ocorreu? Começou uma força-tarefa para eles contra-atacar, jogaram os cadetes todos ali para proteger a Muralha Sina e tentar fazer alguma coisa para matar todos os titãs, para não avançar na segunda muralha, que senão a humanidade não ia resistir, que era muita gente para pouco espaço e pouco recurso também.
E nessa expedição dentro da muralha, acabou que acontecendo que o nosso protagonista ele foi encurralado por um titã e o titã mastigou o braço dele, né? Que ele foi tentar parar e o titã mastigou o braço dele. Aí deu um corte e a gente ficou com a impressão que o protagonista morreu. E isso é muito louco, porra. No quarto, quinto episódio, o protagonista morre, que porra é essa? E aí a gente acha que é tipo aqueles filmes lá, tipo, que troca o protagonista quando o protagonista morre, né? Aí a gente começou a ter uma visão mais detalhada da Mikasa, que ela perdeu a razão de viver por causa do pacto de sangue, que eu vou explicar mais pra frente. E ela perdeu a razão de viver, mas ela queria continuar o legado do Eren, que é destruir os titãs. Então, quando ela tava ali rebentando ali, que ela quase ia se fuder, ela e o Armin ficou boiolando ali, parado. Surge um titã que mata titãs, velho. É isso mesmo, titãs que matam titãs. Então, tipo, chega um titã boladão do cabelão, o único cabelão ali musculoso, e no estilo boxe mesmo, sentando a porrada nos titãs, mano. Foi a primeira vez que a humanidade, né, vou chamar de humanidade, pessoal de Parades, o pessoal, os Eldianos, a humanidade revidou contra o titã de tipo pau a pau ali no soco. E a Mikasa vendo aquilo, ela ficou louca. E o pessoal da tropa de exploração, devido ao ataque que eles tiveram na Muralha Sina, voltaram para a cidade. Só que no meio disso só tava a polícia mesmo ali. Mas eles voltaram bem no momento do ataque. Então eles conseguiram ver, eles perceberam aquele titã, que ele tinha algo diferente. E foi quando teve uma ideia do Levir e do Smith que se utilizaram daquele titã, porque aquele titã mata titãs. Aí depois, mais pra frente, eles perceberam que era o Eren, e o Eren fatalmente entrou pro reconhecimento sobre a guarda do Levir, que também era Levir Ackerman. Por esse motivo, por algum motivo, ele tinha o mesmo sobrenome da Mikasa. E aí ele conta pra ela acaba sabendo da história dos Ackermans, que eles têm uma espécie de sangue real. Na verdade, já vou chutar aqui, eles tiveram experimentos com titânicos, e por isso que eles se adaptaram, porém eles não podem se transformar em titãs. Se o fluido de titã rola de uma forma diferente com os Ackermans, eles potencializam os poderes deles e a agilidade, conforme eles vão ficando nervosos e conforme eles são conduzidos aos seus súditos, né? Que o Ackerman, para ser Ackerman, ele tem que ser despertado por alguém do sangue real. Aí você vai se perguntar, tá, mas Mikasa, o Eren não tem sangue real. Mas pera aí, meu amiguinho, que você vai entender o porquê que ela foi despertada por ele. E o Eren entrou pelo reconhecimento, né? E o fato dele entrar pelo reconhecimento, surgiu a Titã Fêmea, que foi tentar pegar ele, não sei porquê, a gente não sabe o motivo, acho que vai se estender até o arco político essa dúvida. Ela tenta correr atrás dele, imagino eu que seja pelos segredos, ou porque ela desconhecia aquele Titã dentro das muralhas, que até então só existia o Eren. E teve uma batalha entre os dois, ele percebeu que aquela titã fêmea, na verdade, era a menina que também era recruta, só que era da polícia militar, que era a Anne, e quando eles encurralaram ela já no finalzinho da temporada, ela se blindou, né? Ela se cristalizou para não ser pega junto com as informações. Então a gente termina aí a primeira temporada com a Anne já congelada. O Eren deu um pau nela, porque ele aprendeu a lutar com ela quando eles eram os humanos, quando eles eram cadetes. E o próximo vídeo, não sei se vocês curtiram esse formato, tentei explicar de uma forma bem breve aí. Próximo vídeo eu vou contar sobre a segunda temporada, vou falar o que aconteceu com o Bertholdt e o Raina, né, que é os personagens mais emblemáticos aí da segunda temporada, e vou começar a contar com vocês todos os 9 titãs aí raros, que a gente só citou 3, mas tem muito mais aí, tem mais 6 aí. E é isso galera, muito obrigado por ter ficado até aqui. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, vídeos toda segunda, quarta e sexta. Muito obrigado por mais esse vídeo e é nóis.